um artigo 2041 que diz isso. Por quê? Porque a morte, no momento da abertura de sucessão, transmissão da herança, aplica-se a regra do momento da morte. Mas se a morte aconteceu após a vigência do Código Civil, neste julgado que eu referi a vocês do Superior Tribunal de Justiça, primeiro julgado após a decisão do Supremo, o relator, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão, ele foi muito claro. Ele preocupado com essa modulação dos efeitos, ele disse o seguinte, ouçam, letra A, em primeiro lugar, as mortes ocorridas na vigência do Código 16, aplica-se a regra do Código 16. Então, nem se fala aí nessa discussão da união estável. Aí ele prossegue, ouçam, tendo sido aberta a sucessão a partir de 11 de janeiro de 2003, vigência do novo Código, tendo sido aberta a sucessão a partir da vigência do novo Código, aplicar-se-ão as normas do artigo 1829 do Código Civil para os casos de união estável, mas aos processos judiciais em que ainda não tenha havido o trânsito em julgado da partilha, assim como as partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada a escritura pública. Ou seja, se o inventário judicial ainda está em andamento, aplicamos o artigo 1829. Se a escritura pública não foi feita, aplica-se o artigo 1829. E a terceira regra que ele vem e diz se já houve trânsito em julgado, não há o que mudar. E se, na data do julgamento do Supremo, se a escritura pública de partilha já foi feita, vale a escritura pública, uma espécie de trânsito em julgado da escritura pública de partilha. O que isso quer dizer? Repetindo tudo, mas tentando dizer de outra maneira. Inventários em andamento, o juiz vai ter que aplicar a nova regra, certo? E veja que o problema é sério. Na véspera do juiz sentenciar, imagine que as partes já acertaram alguma partilha, o juiz tem que aplicar. E no caso aqui da atividade notarial, o que vale é a escritura. Então, se vocês fizeram, me permitam a brincadeira, a escritura na véspera do julgamento, vale aquela escritura. Se vocês fizeram a escritura de inventário, não fizeram ainda, desculpem, vale a nova regra. Então, pautem-se para... Ou seja, hoje vocês têm que fazer, aplicar o artigo 1829. Tá certo? Eu sei que está um pouco cansativo, mas vamos adiante. Um outro tema ao qual é necessária a atenção de toda a comunidade jurídica e dos senhores também, é o tema da multiparentalidade. Este problema vai trazer várias consequências no direito sucessório. O que é a multiparentalidade agora assumida pelo Supremo Tribunal Federal? Sempre houve uma discussão, diante do advento da valorização da paternidade afetiva, se o que vale é a paternidade afetiva ou a biológica. Imaginem lá alguém que tem um pai natural, um pai biológico, mas sempre é tratado como se o filho fosse por outra pessoa. E o judiciário reconhece, você sabe disso, a paternidade afetiva. Esse sujeito tem dois pais ou um pai. Uma paternidade prevalece sobre a outra ou não. Pois o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário 898-060, em setembro de 2016, disse: não há prevalência de parentalidades, não há prevalência de paternidades. E fixou uma tese, ou seja, repercussão geral, obediência obrigatória. Disse o Supremo, este o texto da tese: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. O que o Supremo disse foi o seguinte: acabou aquele paradigma de que cada pessoa tem um pai e uma mãe. As pessoas podem ter hoje dois pais e uma mãe, duas mães e um pai, e assim por diante. Para todos os efeitos jurídicos, disse o Supremo. Ou seja, na situação concreta, nessa situação concreta aqui, problemas podem surgir. Neste caso, e existem outros, o que aconteceu? Foi declarado que o sujeito tem dois pais, o pai biológico e o pai afetivo. E essas paternidades são concomitantes, multiparentalidade. A pergunta é, esta pessoa já é adulta, mas imagine esta criança, tem direito a duas heranças? E a resposta é sim. Ela vai herdar do pai biológico, vai herdar do pai afetivo, porque convivem, e vai herdar da mãe, se for o caso. Certo? Pode haver injustiça? Pode. Mas o que interessa é que há laços parentais, biológicos, afetivos, que geram efeitos jurídicos.
às vezes nos assusta, né? Mas eu vou receber 2 heranças. Isso sempre foi normal. Pensem de um sujeito adotado. O pai falece, ele recebe herança. Ele é adotado, posteriormente recebe outra herança. São subsequentes, mas isso é possível. Isso está assentado. Pelo menos toda a doutrina diz, vai receber 2 heranças. Mas há um problema, e isso se repercute nos alimentos, na guarda. Vejam que problema sério. Neste caso concreto aqui, esta criança está sob a guarda de ambos os pais. Um dos pais leva ele no futebol na escola. E, veja, não é um casal homoafetivo, inclusive não se dão bem. O pai biológico, que não quis romper os vínculos, continua vendo a criança, leva no futebol na escola, e o pai afetivo cuida dela nos outros tempos com a mãe dela. Enfim, para todos os efeitos. Um problema muito interessante surge caso o filho multiparental venha a falecer sem deixar descendentes. Eu devia ter trazido aqui um PowerPoint, mas imaginem, João tem reconhecida lá uma multiparentalidade. João tem 2 pais, e mãe também, mas vamos tentar simplificar aqui. João falece. Não tem descendentes, os senhores sabem, são chamados à colação os ascendentes. E esta pessoa tem 2 pais e uma mãe. Há uma regra básica em nosso direito, no que toca à sucessão pelo ascendente, que diz o seguinte: a divisão é em linhas. Linha materna, linha paterna. Lembram disso? Se eu faleço, metade da minha herança, diz a lei, vai para o meu pai, metade para a minha mãe. 50%. E na multiparentalidade? Este João faleceu, tem 2 pais e uma mãe. 50 para os 2 pais e 50 para a mãe? Ou vamos dividir por 3? E para cima desse grau, as coisas complicam-se mais ainda. Porque vocês sabem que para cima do 2º grau, na ordem ascendente, a divisão é em linhas. Metade para a linha materna, metade para a linha paterna. As coisas vão se expandindo. Ninguém sabe o que fazer, certo? Por uma aplicação... A doutrina que tem enfrentado esse assunto tem dito o seguinte: vamos ter que dividir metade para a linha paterna, pouco importando quantos pais existam, ou avós, e metade para a linha materna. Será necessária uma alteração legislativa para dividir em cotas iguais. Mas é um problema que surge e que vai chegar a vocês. Eu anotei aqui, já estou encerrando aqui, já vou descansá-los, mais 2 problemas muito rápidos. Primeiro deles, mas parece estar resolvido, que é o grande debate acerca da sobrevivência da separação em nosso direito. Após a emenda constitucional 66/2010, pregou-se que no Brasil não há mais utilidade, necessidade da separação. E a melhor doutrina tem dito isso. A separação, antiga separação judicial ou extrajudicial, mas, enfim, a separação, ela teve um papel histórico. Vocês todos sabem que o casamento era indissolúvel no Brasil, inclusive por força constitucional. Nelson Carneiro, senador, trabalha muito a favor da dissolubilidade do casamento, e foi feita uma composição política pela qual, esta origem de separação, pela qual o divórcio seria concedido na sua origem apenas depois de um prévio momento de separação judicial. Ou seja, a separação era uma antessala para o divórcio, era um momento de reflexão. Esta composição política é que fez a separação judicial ingressar em nosso direito. Depois as coisas foram se afrouxando, se amoldando, e seguimos adiante. Mas esta é a origem. Eu não sei se vocês sabem, mas as coisas eram tão bizarras que na primeira versão da lei do divórcio, as pessoas só podiam se divorciar uma vez. Então, era mais ou menos assim, errou uma vez, tudo bem, não pode errar a segunda. E criou um problema sério. Por quê? Porque João casou com Maria, o casamento deu certo, eles se divorciam. João casa com outra mulher. João não pode mais se divorciar, mas essa segunda mulher podia, porque ela não tinha no divórcio. Enfim, essas coisas aconteceram no ano passado. Uma boa parte da doutrina diz que acabou a separação, mas cada vez mais a jurisprudência, e eu creio que isso é bom para vocês, cada vez mais a jurisprudência tem assentado que não, que no Brasil coexiste a separação com o divórcio. Hoje o que há é uma opção. O nosso sistema é um sistema dual optativo. Acabada a comunhão de vida, eu posso optar pela separação e, eventualmente, uma posterior convenção de divórcio, ou eu posso optar pelo divórcio direto.
O julgado agora, que me parece espanca qualquer dúvida quanto a isso, é o RESP 992749, não, desculpe, é o RESP 1431370, julgado em agosto de 2017, certo? A doutrina tem dito, a melhor doutrina, é um retrocesso isso, mas os tribunais têm dito, vale ainda existe a separação judicial. Pelo que eu conversei ali na frente, vocês continuam fazendo bastante separação consensual. Outro ponto aí, apenas para sábado é bom para nós pensarmos, né? O grande problema das consequências do pacto antinupcial na sucessão. Esse é um tema de um refinamento dogmático e preocupação prática muito grande. A pergunta de fundo é, eu posso, no meu pacto antinupcial, fazer estipulações que envolvam o direito sucessório dos cônjuges? Algo como, eu nem vou chegar lá, mas algo como para vocês pensarem. Coloco uma cláusula, vou me casar, meu cônjuge é herdeiro necessário. Nós colocamos uma cláusula pela qual renunciamos à qualidade de herdeiros necessários. Eu posso manipular os efeitos sucessórios a partir da convenção antinupcial? A resposta hoje é não, com alguns cuidados. Mas, em princípio, não. Porém, as coisas vão mudar. Há um julgamento emblemático e contra a lei da ministra Nancy Andrighi, vocês devem ter conhecido, em 2010. O que aconteceu? O casal se casou em separação convencional de bens, não separação obrigatória. Quando o homem falece, quando o marido falece, a esposa concorreria com os descendentes. Por quê? Vocês lembram dos regimes de bens, né? O regime de bens que afasta a concorrência é a separação obrigatória. No caso, a separação era convencional. Ou seja, a mulher, a esposa, a viúva, ia concorrer com os filhos do falecido. Eles foram até o superior, e o superior julgou contra a lei. O superior disse, no caso de separação convencional de bens, ainda que o código diga que o cônjuge concorre com os descendentes, ele não deve concorrer. A Nancy Andrighi disse mais ou menos o seguinte, o que se separa em vida, se separa na morte também. Ou seja, Nancy Andrighi, julgando contra o código, deu efeitos sucessórios a um pacto antinupcial. Logo depois, o superior, preocupado com esse julgamento contrário à lei, voltou atrás em 2 outros julgados e assentou que não. Separação convencional não afasta a concorrência. O que aconteceu nesse caso específico, que eu uso apenas aqui de mote para encerrar a minha fala, é que, neste caso concreto, julgado pela Nancy Andrighi, o casal viveu em casamento durante apenas 10 meses. Aí o Superior Tribunal de Justiça fez uma coisa que ele não iria fazer, que é justiça. STJ não está aí para fazer justiça. STJ está aí para unificar a aplicação do direito. E o STJ viu a injustiça que seria aquela mulher, e o detalhe é esse, quando ela se casou, o sujeito já estava doente, e eles tinham uma diferença de idade muito grande. Aí o STJ disse, é injusto que essa mulher, que veio durante 10 anos, com um homem que estava acamado, acho que ele tinha câncer, venha a concorrer com os filhos. Então, o STJ tentou fazer justiça, mas, como diz depois, o STJ voltou à orientação anterior, mas isso mostra o seguinte, como um instrumento, o pacto antinupcial, pode talvez servir para escolhas sucessórias. E eu pego, sem querer cansá-los muito, eu pego esse mote, este problema, para trazer aqui o que eu antevejo em relação a direitos de sucessões, e que isso vai ser muito importante para vocês. Em primeiro lugar, há uma tendência muito grande, uma tendência enorme mesmo, uma tendência enorme, em se aumentar o espaço de liberdade testamentária. Há uma tendência em que a solidariedade familiar, isto é, a herança legítima, diminua dos 50% para 30% ou 20%. Por uma razão que me parece óbvia. Se eu quero deixar o meu patrimônio para minha mulher, eu posso fazê-lo pelo testamento. Eu posso fazê-lo pelo testamento. Não preciso que a lei venha me dizer isso. Claro que a família precisa ter alguma proteção, mas 50% tem sido visto como uma proteção exagerada. Além desse alargamento, são tendências, por favor, além desse alargamento, desse aumento da liberdade testamentária, o que está em jogo hoje, está em discussão, é, dentro da legítima, a igualdade dos sucessores. Porque os filhos, para usar o exemplo mais comum, os filhos são diferentes.
mas a lei os trata igualmente. Ora, o morto comum, desculpe, o morto comum, vou falar dele depois, mas, enfim, o morto, ele pode deixar filhos em situações diferentes. Um filho menor e um filho já inserido no mercado de trabalho. Um filho com patrimônio e um filho com uma deficiência. Por que é que eles têm que ter os mesmos direitos? Por que não trabalhar dentro da própria legítima uma certa liberdade para o testador, para o titular do patrimônio? Na Espanha, por exemplo, dentro da legítima, ou melhor, dentro de uma parte da legítima, o autor da herança pode especificar, desses, é mais ou menos isso, desses 20%, ou melhor, de toda a herança, 20% eu quero deixar para o meu filho incapaz, meu filho deficiente, meu filho que tem maiores problemas, etc. Ou seja, há uma liberdade em desigualar os filhos de acordo com as necessidades. Esta é uma tendência que me parece muito interessante. Há uma tendência, isso vem da Inglaterra também, em acabar o direito sucessório do cônjuge, o que talvez seja inaplicável aqui, mas é um caminho interessante. O cônjuge que já tem, eventualmente, ameação, já tem um patrimônio, não é herdeiro. Porém, ele terá um direito a uma prestação alimentar, caso tenha necessidade. Prestação alimentar a ser dada pelos herdeiros. No exemplo tradicional, João é casado com Maria, deixa 2 filhos, João falece. Maria tem o seu patrimônio. Se o patrimônio não for suficiente para Maria, os herdeiros de João, que receberam esse patrimônio, poderão ser constrangidos a pagar-lhe uma pensão alimentícia, uma espécie de sustento, que é um caminho que parece continuar aí por uma ideia de mais justiça. Esse aumento da liberdade testamentária, ele decorre disso que quer dizer, qual é a razão principal? O morto comum hoje, ele deixa já filhos encaminhados, filhos maiores, filhos inseridos no mercado de trabalho. Com maior ou menor sorte, isso são os azares da vida. Mas raramente alguém, raramente não, mas o número de mortos com filhos já inseridos no mercado de trabalho é muito maior do que o número de mortos com pessoas, com crianças menores precisando dessa proteção.